Olá, aqui é a Keila e neste vídeo hoje estarei realizando uma família de terminal de ar. Antes disso, no entanto, peço para que caso você ainda não seja inscrito no canal, pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode estar também curtindo e compartilhando nos botões abaixo este vídeo, que não lhe custará nada e significa muito para mim que estarei realizando ao menos uma vez por semana um vídeo como este para você. Vamos lá, eu estou aqui com o Revit aberto, eu comecei aqui um novo projeto com base em um template de sistemas e aqui eu coloquei uma luminária que eu desenvolvi e coloquei aqui essa luminária spot que eu desenvolvi também. Eu vou mostrar aqui também no VG. Dentro do VG, quem preferiu o botão do VG está aqui, o primeiro botão editar de visibilidade e sobreposição de gráficos. E aqui eu vou mostrar aqui no L de luminárias, vou abrir aqui o maisinho, que eles têm também essa fonte luminosa, que é o IES, que eu ativei. Vou dar OK, que tá aí. Isso aí, vou trazer você mais para cá. Antes de a gente fazer o terminal de ar, vou abordar aqui um conceito que eu acho que é importante não somente para a modelagem de terminais de ar-condicionado, mas também para qualquer outra família, principalmente as famílias MAP, que você venha estar desenvolvendo, que é o conceito de ele vai trabalhar baseado em um nível ou ele vai ser ali com base em uma superfície. Vamos lá, se tiver gente comentando, né, querendo que eu mostre como é que eu fiz a modelagem dessas famílias, dessas luminárias, eu posso estar mostrando depois. Por enquanto vou mostrar aqui com elas, vou usar elas como exemplo, essas duas luminárias que eu modelei, só para comentar a diferença, que essa luminária, vou criar uma semelhante a ela, né, o comando de criar semelhante, relembrando CS de criar similar, né, que seria este daqui, o botão do CS de criar similar. Quando eu clico nessa luminária e digito CS de criar similar, eu clico nela aqui, por exemplo, e criei uma semelhante a ela neste outro lugar aqui. Vou dar ESC. Coloquei você bem aqui. Se eu quiser mover, também posso. O que acontece é que eu criei uma semelhante a ela, eu posso estender aqui para ela ficar mais alta, por exemplo, 1,5 m do chão, por algum motivo aqui 1,5 m, por exemplo, e ela ficaria aqui nessa altura. E também o comprimento do fiozinho dessa pendente, por exemplo, eu poderia colocar aqui a 1 metro, por exemplo, e ela estende aí 1 metro esse fiozinho. E ela está sempre baseada no nível que eu coloquei, o nível 1. Até aí, ok. Então, essa aí é baseada em nível. Inclusive, se essa luminária aqui, ela não fosse colocada numa superfície reta de forro, eu coloquei aqui um parâmetro de visibilidade para desligar esse disco e colocar aqui com um grampinho, por exemplo. Né? Vamos supor que ela ficasse ali numa região de mansarda e ela ficava bem aqui no cume dentro da mansarda. Daí não vai ser com disquinho, né? Vai ser aqui com um grampinho e ela sai ali de lá, né? Provavelmente não vai ser o disquinho que vai ficar aí presente. Ok. Agora, dito isso, eu tenho essa luminária spot. Essa luminária spot, se eu clicar nela e criar uma semelhante a ela, comando CS de criar similar, eu colocar ela, por exemplo, aqui, eu posso dar barra de espaço, barra de espaço, barra de espaço, posso estar alternando a colocação dela e vou colocar aqui, por exemplo, eu também, além disso, eu posso estar selecionando ela e girar aqui o ângulo, né? Por exemplo, está 135. Se eu colocasse ângulo de 90 graus, ele ficaria desse jeito. Se eu colocasse ângulo de 45, ele colocaria deste jeito. Se eu colocasse ângulo de 10, ele mexe o copinho e mexe a iluminação também. E se eu colocasse ângulo 0? Sim, ele faz 0. Ok. Se alguém quiser saber como é que eu fiz essa luminária, é só comentar que depois eu gravo um vídeo a respeito disso, né? Hoje não vai ser o dia. E se pedir para para eu disponibilizar essa família, desculpa, eu não vou disponibilizar. No máximo, se você quiser, eu te ensino você a estar fazendo depois. Mas vamos voltar ao que interessa. Eu estava comentando com relação ao terminal de ar. Terminal de ar, você vai querer ele aqui baseado no nível, igual essa pendente, ou você vai querer ela baseada em superfície, igual essa luminária spot. Vamos lá. Parece óbvio, mas eu vou pedir para parar um momentinho para pensar, porque qualquer família que você modele depende do uso, da finalidade. É a finalidade que vai demandar aquilo que você vai estar realizando, que você vai modelar com a parte de edição de famílias. Então, o que acontece aqui é que quando a gente tem esse spotzinho muito bacana, né, que inclusive ele tem esse parâmetro de mexer nos ângulos, ele é baseado em superfície. Eu posso também, né, criar semelhante a ela, por exemplo, CS, e tá colocando você aqui no plano de trabalho,
aqui do chão, né? Por exemplo, não precisaria ter forro, ele pode ser colocado no chão, ele pode ser colocado numa parede. Essa situação aqui desse spotzinho é um pouquinho mais parecida com, por exemplo, uma caixinha de tomada, né? Tipo essas tomadas de uso geral que você usa no dia a dia para colocar qualquer eletrodoméstico naquela tomadinha. A tomadinha, ela pode ser aqui na parede, numa altura baixa, perto de 30 centímetros, ela pode ser numa altura média, perto de 1,30 m, e pode ser numa altura alta, por exemplo, a altura do chuveiro, perto de 2,20 m, por aí. E ela pode ser também colocada na superfície do chão, supondo que seja ali uma solução de piso elevado de escritório. Então, a situação da tomada de elétrica, né, seria bem semelhante à tomada de uso geral a essa situação do spotzinho. Ela é embasada em uma superfície. Agora, quando a gente tem o terminal de ar, e não somente terminais de ar, né? Por exemplo, câmeras, por exemplo, sensores, né? Por exemplo, dispositivos também, de uma forma em geral, que poderiam ficar com base em um nível, seria interessante de a gente colocar na planta. Por quê? Nesse caso, né, é claro, é bacana a gente colocar ele ali na superfície do forro, só que daí a gente teria que estar na planta de forro, né, olhando ali para o forro e ali ter o contato da superfície ali do forro, que seria o contato que esse spotzinho, por exemplo, te exige. Ou então colocar com relação a um plano. Aqui foi colocado, aqui não tem chão, né? Não tem superfície, e eu coloquei aqui com relação a um plano. Agora, esse pendente, ele te permite estar colocando aqui na planta da mecânica. Tanto que, nesse caso, a gente poderia estar na planta a planta de chão, né, planta de piso, e aí, dessa forma, a gente vê, por exemplo, com relação aos mobiliários do entorno, né? A gente não vai colocar, por exemplo, essa pendente, ou um terminal de ar, ou um dispositivo de sensor de fumaça, né, por exemplo, bem dentro, né, de um armário alto e de uma marcenaria personalizada. Então, eu acho que é um pouquinho mais relevante esse tipo de situação, ou colocar numa luminária existente também, que está no forro, mas que aqui no um tracinho mecânica estaria mostrando também, por exemplo, é só mexer no VG. O que acontece então é que terminal de ar, especificamente, e outros semelhantes a ele, que depende de a gente ver na planta de piso, melhor fazer então um componente que é aqui feito com relação ao piso, né? Então, não com relação a uma superfície de contato. Então, a finalidade é aquilo que vai gerar sua demanda. Então, voltando aqui para o terminal de ar, né? Então, isso aqui serve também para outras famílias que você venha estar fazendo. Aqui no menu arquivo, a gente pode estar pedindo uma nova família. Essa nova família que eu vou estar fazendo, se tivesse aqui um template de família, um template RFT de família de terminal de ar, eu pegaria. Agora, a coisa mais próxima que eu tenho aqui, no entanto, é esse equipamento mecânico métrico. Então, vamos com ele. Vamos com ele então, vamos abrir. A gente já sabe que, no entanto, vai ter que trocar a categoria, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu já sei que precisa trocar de categoria, então vamos aqui em categorias e parâmetros de família. Aqui, então, eu vou trocar para a categoria de T de terminais de ar. Ok. Vamos dar ok então, beleza? E aqui vamos modelar, onde cruza esse plano na vertical centro esquerda direita e cruza esse plano aqui na horizontal frente e trás, onde cruza bem aqui no centrinho é o 0,0 de inserção dessa família. Recomendo que primeiro, né, vamos aqui criar planos de referência, comando RP de Reference Plane, para estar determinando, né, depois as constrições da modelagem que a gente vai realizar. Então aqui eu vou pedir o plano de referência. Eu queria um terminal que ocupa ali um meio módulo de forro de 60 por 60, então eu vou desenhar aqui com 300 milímetros, metade de 600, 300, e vou colocar você aqui, né? Você aqui, para cá, você aqui, deste ladinho aqui, ok. E aqui então vou dar ESC, que esses planos que eu acabei de colocar são planos fortes, então para a gente dar essa constrição, vamos lá, essa aqui vai ser essa condição dela. Bom, se esse aqui é o centro e frente e trás, logicamente que esse daqui... Exato, né? Esse aqui é a frente, né? Não é referência fraca, não. Então, vamos deixar aqui na frente e vou dar Ctrl C, vou dar o nome desse plano, que é o plano de frente. E essa daqui, por consequência, também não é uma referência fraca, né? Então, vou pegar e vou mandar aqui para referência... Na tradução aqui virou traseira, ok. É a referência de trás. Eu vou copiar essa traseira, né, Ctrl C, e vou colocar aqui no nome Ctrl V. Aqui também, né, você aqui é da direita, né, então vamos colocar você direita, Ctrl C, direita, e você aqui é esquerda, né, vamos trocar aqui esquerda, Ctrl C, você o seu nominho à esquerda, ok. E tem também o plano de referência onde fica aqui conectando o duto, né, então vamos criar mais plano de referência, vamos lá.
E aqui vai ser o duto, eu queria conectar com 300, então aqui vai ser 150. Vamos lá, você aqui, aqui, aqui pra cima, aqui pra cá. Eu uso a linha verde, mas você poderia, que é o selecionar linhas, o pick lines, mas você poderia estar usando a linha preta. É que eu acho que é mais rapidinho fazer dessa forma, mas fica a seu critério, a seu gosto pessoal. Agora, eu vou entrar aqui numa elevação qualquer, pode ser essa direita, é a primeira elevação que tá aí, porque teria um deslocamento com relação ao nível de colocação e nível de referência, que também eu vou criar com plano de referência, exatamente. RP de Reference Plane. Vamos estar criando aqui com essa linha verde. E vou colocar 2 metros redondos, é claro que é um pouquinho mais do que isso, mas só para ter aqui esse plano de referência. E eu acredito que aqui a gente podia fazer ele não muito grande. Acho que eu vou fazer ele de no máximo uns 10 centímetros de altura, né? Vamos lá. Eu faço com os dedinhos, mas vou comentar uma coisa aqui. Quando você faz edição de família, você pode deixar uma reguinha do seu lado, né? Do meu lado aqui eu tenho esse escalímetro, né? Se você tem aqui uma régua, um escalímetro que seja, se você tem as suas medidas, pode usar a sua mão mesmo, né? Coloca seu dedo em cima do escalímetro e vê qual que é a largura do seu dedinho, ou quanto que teria aqui, por exemplo, né? Que daí você, às vezes, você olhando para sua mão, você já enxerga a reguinha na sua mão, e neste caso eu sei, né, que às vezes eu olho aqui para minha mão, tem mais ou menos essa medida, e daí a gente já vai estar criando dessa forma, nessa medida. É claro, se você quiser, você pode digitar o Google e usar o Google também para saber qual que é a medida. Mas o que acontece é que se você consegue se enxergar, né? Enxergar a sua própria escala no mundo, fica mais fácil, né? É o momento em que às vezes parece que você tem o escalímetro no olho já, mas enfim. Mas o que acontece aqui é de a gente se enxergar a própria escala no mundo. Mas eu tô com esse plano de referência, voltando aqui, eu vou fazer aqui com, por exemplo, 50 milímetros, 5 centímetros, aqui pra cima você, aqui pra cima você também. E eu queria fazer aqui com 1 centímetro, 10 milímetros, onde vai ficar plaquinha. Plaquinha mais pra cima aqui, plaquinha mais pra baixo pra cá. Ok, ESC. Aliás, né, como eu fiz 1 centímetro, acho que eu vou mover você, MV de mover, e vou mover esse 10 aqui que eu fiz pra baixo, né? Vou mover aqui pra cima. Vamos começar também a determinar que isso aqui não é fraco não, né? Isso aqui é a face de baixo, né? Isso aqui é a inferior, e aqui é inferior, Ctrl C, vamos colocar inferior aqui. E essa aqui é a superior, né? Então, vamos pegar esta superior, cadê? Oh, meu Deus, ficando cega. Aqui, topo. E aqui é o topo, Ctrl C, e vou colocar aqui Ctrl V, o topo, joia. Vamos começar a trancando os planos de referência. Então, DID Dimension é o comando, né? Vamos pedir aqui DID Dimension, onde aqui essa restrição do meio aqui dessa vertical, eu vou colocar você bem aqui e vou te travar com EQ. Vamos lá. E aqui, então, essa plaquinha sempre tem a mesma dimensão, né? Então, vou colocar aqui 10 milímetros, né? 1 centímetro. Essa plaquinha de cima também sempre tem a mesma medida. E essa aqui vai ser a alturinha total dela, né, que inclusive já vou colocar aqui um parâmetro com ela selecionada. Vou colocar o parâmetro aqui em cima, criar parâmetros. E vou chamar você de H, altura, né, do difusor. Difusor. E ok. Esse aqui vai ser a altura do difusor. E essa alturinha aqui da parte de baixo, né, do bocal do difusor, vou colocar DID Dimension, vai ser bem aqui deste plano de referência, até aqui o nível de referência, onde eu vou colocar você aqui. Beleza, vamos colocar você aqui para fora. Joia, é isso aí. Essa aqui é a altura de deslocamento com relação ao nível de referência. Então, esse daqui, ele já até tem aqui, né? Então, vamos mudar aqui para elevação padrão, que vai ser elevação com relação ao chão. Toda vez que já tem aqui algum parâmetro, a gente pode estar usando. Se não tivesse, a gente já sabe, né? A gente criaria o parâmetro. Agora, nesse nível de vista vertical, a gente já fez aquilo que precisava. Vamos voltar ali para a planta. Voltando ali para a planta de piso do nível de referência, aqui também, né? Vamos pedir aqui para também primeiro os parâmetros, né? DID Dimension, aqui você com você, opa, você com você com você, vou travar EQ. Aqui também, você com você com você, vou travar a regra da equidistância também. Sempre quando ele crescer, ele vai crescer equidistante com relação ao centro de colocação. Aqui também, né? Vou fazer aqui e vou travar EQ. E aqui também, né? Você com você com você, vamos travar a equidistância. É isso aí. Agora, tem também agora... Tem gente que fala largura, altura, mas eu entendo que aqui é o comprimento e aqui é a profundidade, né? Então, eu vou fazer aqui comprimento
E aqui vou fazer comprimento também, tanto do bocal quanto aonde engata o duto. E aqui também, né, vou fazer o comprimento para cá e o comprimento aqui, comprimento do duto e comprimento do bocal do difusor. Vamos lá. Este daqui, eu vou estar fazendo aqui, que vai ser comprimento. Eu vou guardar aqui no Ctrl C, para não ter que digitar de novo, comprimento do difusor. E beleza, né? Vai ser aqui, ok, travado pelo tipo, e ok. E aqui, então, vai ser o comprimento do duto, né? Vamos lá. Comprimento da onde engata o duto. E ok. E aqui, então, vai ser... Tem gente que enxerga a altura, mas a altura, às vezes, eu tenho medo de confundir com a altura com relação ali ao chão, né? O nível de colocação. Então, aqui, então, vou falar que é a profundidade, né? Vamos aqui, você vai ser a profundidade. Eu vou guardar essa profundidade no meu Ctrl C. Profundidade do... Esse aqui é o bocal, né? Do difusor. E ok. E aqui vai ser, então, a profundidade do duto, né? Então, vamos lá. Profundidade do duto, né? Onde engata o duto. Ok. Joia. Feito isso, então, vamos por partes aqui. Eu queria estar fazendo aqui uma diferença para ficar mais fácil. Aqui não chegaria a ser obrigatório, não. Mas vou dar a dica que, como ficaria talvez mais fácil de enxergar, você pode colorir os seus planos de referência, só de mexer ali nos estilos de objeto. Então, por exemplo, eu queria fazer essa diferença, que esses dois aqui e esses dois aqui, por exemplo, fosse ali de uma subcategoria diferente, que fosse ali da parte do duto. Se você quiser fazer isso, né, então seria aqui na abinha de gerenciar, e na aba de gerenciar, a gente pode estar fazendo aqui os estilos de objeto, né? Como no Revit inglês ele é Object Style, né? Eu deixo aqui o comando OS, né, de Object Style, de estilos de objeto. Entrei aqui no estilos de objeto, aqui em objetos de anotação, planos de referência e anotação, estou com o plano de referência selecionado, vou pedir aqui uma nova subcategoria. Essa nova subcategoria de plano de referência vai ser o da onde engata os dutos, né? Então, vou chamar você de dutos, ok. E esses dutos vou deixar, por exemplo, nesse vermelho vinho escuro, e ok. E vou usar uma linha de projeção aqui, uma linha tracejadinha, ok. Beleza. Então, você, e aqui, depois de eu ter dado ok e ter criado a subcategoria, eu posso estar atribuindo que você vai ser da subcategoria de dutos. E é isso aí. Daí, dessa forma, ele fica diferente. Se você achar que fica mais fácil enxergar dessa forma, também pode. Ou então, isso aqui vai ser ali da concessão mais forte, né? Também poderia. Mas vamos ao que interessa aqui. Eu vou agora estar criando as geometrias constritas a esses planos de referência que a gente já parametrizou. Que, então, está criando aqui na abinha de criar. E aqui na abinha de criar, eu vou criar, então, extrusão. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui com retângulo e ele vai ficar bem aqui. Joia. Vou travar, trancar os cadeadinhos para eles seguirem esses planos de referência. Joia. Aqui na planta tá certo, só que em elevação... Vamos lá. Vou entrar aqui na vista da direita. Opa, tem que pegar e ajustar aqui também, né? A L de alinhar, essa plaquinha vai ficar bem aqui. Essa aqui é a referência. Para grudar essa plaquinha aqui. Joia. Vamos trancar o cadeadinho. E este plano de referência mais de baixo, vou clicar para travar a base dessa geometria. E vamos fechar cadeadinho. Isso aí. Esse daqui já vai seguir os planos de referência da parte de baixo do bocal. Em cima também tem uma plaquinha. Eu vou desenhar aqui no nível de referência e ela vai um pouquinho além do comprimento do duto. Aqui então eu tenho que fazer esse offset, que eu vou criar também com mais planos de referência. RP de Reference Plane, vou usar a linha verde de 10 milímetros, né, 1 centímetro, e daí eu vou fazer ele para fora, opa, esse aqui é para fora, hein? Depois eu deleto. Você para fora e você para fora. Ok, isso aqui eu vou deletar você. Ok. E então o duto, ele vai ficar mais para dentro. A plaquinha é pouca coisa mais para fora. Esse offset também eu vou prender ele com DI de Dimension, né? Você aqui, vamos travar. Você aqui, vamos te travar também o cadeado, né? Vamos trancar o cadeado deste ladinho aqui também. Ô, meu filho, chega pertinho aqui, que daí ele pega. Ok, travei. E aqui também. Vamos aqui travar você também. Cadeado fechado. Joia. Agora, toda vez que ele crescer, ele vai puxar a plaquinha com relação a 1 centímetro, com relação a onde está ali o duto, no comprimento e na profundidade. Mas vamos então criar aqui com extrusão.
E vamos estar criando bem aqui onde ele acontece, né? Bem aqui a plaquinha, daqui até cá. E, é claro, né? Vamos fechar cadeado, fechei cadeado, check verde. Isso aí. Agora ele tá no lugar na planta, no lugar certo, só que, exatamente, vamos trazer ele também no sentido da elevação, onde ele deveria estar ficando. Então, a L de alinhar, este aqui é o topo, vamos alinhar você para o topo. E a parte de baixo, da onde terminaria a plaquinha, vamos alinhar você lá para cima. E vamos fechar cadeado. Isso aí. A gente terminou de fazer a extrusão das plaquinhas e agora eu vou voltar aqui para o nível de referência, que agora a gente vai ter uma extrusão meio trapezoidal, que ela tem um formato na base e tem um formato na parte superior. Isso aí seria o blend, né? Seria a mescla. Então a gente pode estar fazendo essa mescla. Aliás, aqui eu também tá faltando 10, né? Antes de fazer ele. Vamos fazer mais plano de referência então. Plano de referência, vou criar com a linha verde com 10 milímetros, 1 centímetro. Vou fazer você aqui para dentro, você para dentro aqui, para dentro da plaquinha, ok? E vou ter que prender você também, né? Date Dimension. Vamos travar você, vamos constranger ele a ficar aqui no lugar direitinho, né? Você aqui, beleza? Tranca o cadeadinho. Aqui também, né? Vamos aqui trancar o cadeadinho. E aqui também vamos constranger ele a ficar ali dessa distância trancada com relação ali à profundidade, né? Aqui do bocal e também o comprimento do bocal. Né? Vamos lá, do difusor. Daí vamos agora sim, vamos criar, vamos criar aqui a extrusão com mescla, né? Com blend. Né? Então vamos pegar ela, né? Mescla, e vamos desenhar então ela no lugar certo, né? Vamos pegar retângulo, vou desenhar bem daqui onde ela começa, até bem aqui onde ela termina, e adivinha? Cadeadinhos, né? Vamos trancar cadeado, fechei cadeado, joia. Porque daí ele acompanha o movimento do plano de referência que vai obedecer este parâmetro que a gente colocou, né? Vamos lá, o parâmetro que a gente deu com as constrições das dimensions, né? Das cotas. E agora que eu já fiz o topo, a base, né? Agora que eu já fiz a base, vamos fazer agora o topo, e o topo então, vamos desenhar também. O topo, então, ele vai ficar mais para dentro da plaquinha do topo, aqui bem nessa região. E vamos fechar cadeado, tranquei, joia. Aqui em cima, check. Agora, ele fez no lugar certo na planta, mas na elevação, vamos trancar aqui na elevação também. Que a L de alinhar, bem esta referência onde fica a base da plaquinha de cima, vou travar a referência aqui de alinhamento. E aqui, vamos trancar você aqui para cima. E aqui nessa base, onde fica o topo da plaquinha de baixo, vou clicar, eu tô com a L de alinhar, vou clicar nessa referência aqui e vou travar você lá. E aqui então, fecha cadeadinho. Isso aí, tranquei o alinhamento. Só com isso eu vejo aqui no 3D, já tá tomando jeito, né? E seria bom a gente dar um parâmetro de material. Geralmente eu já seleciono ele aqui a geometria e já coloco o material default, né? Por mais que, sei lá, essa peça, ela originalmente ela é de um determinado material. Por exemplo, uma porcelana branca de uma peça hidrossanitária. E ela tem a possibilidade de ela ser porcelana de outras cores depois, por exemplo. Ainda assim, se o default é ser porcelana branca, você tem que deixar ela já com material default. Aqui também, o default disso daí é ser de aço galvanizado. Então, poderia pegar, por exemplo, um aço, né? Pelo menos trazer um aço para ele não ficar com material cinza de material não configurado, né? Que acaba não sendo bom, porque não agrega informação de qual material ele utiliza, né? Para estar sendo construído. O meu também demora às vezes para abrir um pouquinho a janela do material, deixa ele abrir, né? E daí eu vou digitar aqui que eu quero de aço, daí vamos ver se aqui tem aço. Aí eu vou trazer esse aço aqui de baixo que eu gostei dele. Vai este aço aqui. Esse aço aqui eu vou comentar que eu escolho uma representação gráfica de sombreamento diferente desse cinza 120, porque o cinza 120 às vezes eu confundo com material não configurado, que é o material default cinza, né? Que é esse mesmo cinza. Então eu dou uma sujadinha nesse cinza, né? Eu coloco uma pigmentada nele aqui, né? Por exemplo, desse jeitinho. E beleza, né? Ele já tá aqui, ele não é tão cinza, ele é um cinza meio azulado. Ok. Ele já tá com uma cor diferente de sombreamento. E vou dar ok, vou comentar que às vezes eu tô com ele aqui selecionado, tô entrando com ele, mas às vezes o Revit ele dá esse bug. Ok, né, vamos selecionar o aço de novo, né, o material default é aço, ok, daí ele entrou aqui com aço. Repara esse quadradinho que é onde a gente atrela um material
é um parâmetro de material a esse daqui. Ele vai vir por default com esse material. Mas, além disso, a gente vai colocar um parâmetro, porque isso permite, dentro do projeto, editar tipo, duplicar e trocar o material. Então, aqui, se tivesse parâmetro material, não tem, né? Então, vamos aqui embaixo, criar novo parâmetro. Eu vou criar, vai se chamar material. E material, aqui no materiais e acabamentos, ok, tá certinho, é por tipo que eu quero travar isso. E ok, ele já nasce aqui com material default. Agora, fora isso, tá faltando a representação gráfica dele e tá faltando também conector, né? Claro, onde conecta. Antes disso, eu não me lembro se a gente fez, mas vamos dar uma olhadinha em categorias e parâmetros de família? Tá certinho. É que dependendo da categoria, se tivesse, por exemplo, modelo genérico métrico, daí não seria bom, porque daí, senão, nesse caso, ele não deixaria estar colocando conectores. E aqui eu tô com a família da categoria de família certa, então aqui vai dar certo. Apenas que componente genérico não teria a possibilidade de a gente configurar conector. Dependendo da categoria de família, a gente tem determinadas possibilidades de edição dentro da família, né? Só por isso que eu parei aqui. Se eu quiser colocar esse dedo sombreado, aquela corzinha que eu escolhi, tá aí. É isso aí. Mas vamos continuar aqui. Voltei aqui para o nível de referência. Aqui também, né? Se quisesse esse dedo sombreado, mas eu vou voltar aqui para o HL de linha oculta. Porque aqui de vez em quando na planta seria interessante de ter a simbologia dela. Se eu vou fazer um duto de fornecimento, geralmente a simbologia é um xizinho. Só que esse xizinho de simbologia de fornecimento não é para aparecer no 3D. Às vezes é xizinho, às vezes tem uma outra simbologia que é diagonal. Aqui é do xizinho que eu quero fazer de fornecimento. Então aqui eu vou fazer somente na vista de planta, né? Somente na vista de planta é tudo aquilo que está aqui na abinha de anotar. E vou fazer com uma linha simbólica. Linha simbólica fica visível só na vista que a gente desenhar. Vou fazer o xizinho dela bem aqui. Vai ser bem aqui daqui até cá, por exemplo. E vou fazer o xizinho daqui até cá. Joia. Aliás, eu acho que não sei se eu tranquei o xizinho, né? Vamos trancar o cadeado? Ok? Esse aqui eu lembrei. Eu acho que esse aqui eu vou fazer de novo. Vamos lá. Aqui na aba de anotar. E vou fazer aqui a linha simbólica. Vai ser bem aqui dessa pontinha. Tô clicando. Até bem aqui nessa pontinha. Tô clicando. Agora sim, vamos pedir os cadeadinhos. Cadeadinhos. E ok. Daí ele já trancou aqui para seguir neste sentido. E também já tá seguindo aqui nesse sentido com os cadeadinhos. Todos os 4 cadeadinhos fechados. Joia. E vamos lá. Eu queria colocar uma setinha. Então eu vou carregar aqui uma família. Vou comentar que se você quisesse carregar uma família 2D, poderia. Eu vou querer carregar uma família tridimensional que aparece inclusive na vista 3D. Aliás, esse xizinho aqui, eu vou selecionar esse xizinho, eu queria que ele ficasse visível somente nos graus de detalhamento baixo e médio, e no alto eu queria que sumisse. Então, vou fazer configuração de visibilidade, onde no alto ele vai sumir, mas no grau de detalhamento baixo e médio, ele continua aqui visível. Ok. Agora, vamos lá. Eu queria fazer também setinhas. E eu queria fazer uma setinha que, inclusive, aparecesse na vista 3D. Então, eu vou carregar uma família de setinha que eu já deixei pronta para poupar um pouquinho mais de tempo. Vou aqui carregar família, vou inserir, carregar família. Vou carregar família de uma que eu já deixei pronta. Então, vamos aqui. Eu criei uma seta 3D, eu vou estar selecionando essa seta 3D. Estou carregando ela e ela foi carregada. Agora, para colocar ela, vou aqui em componente, né, letra C, letra M, vou colocar esse componente seta 3D. Eu estou colocando essa seta 3D, acho que eu vou colocar ela bem aqui, por exemplo, da ESC. Eu vou dar DI de Dimension deste plano de referência, eu vou trancar a colocação desse plano aqui dessa setinha. Daí eu vou pegar e vou travar. Ok. E não somente isso, isso aqui é a setinha da direita, né? Então, vou selecionar ela e em visibilidade, aqui onde está sempre visível, eu vou estrelar agora um parâmetro, ela vai estar visível de acordo com esse parâmetro da seta da direita, né? Então, vou colocar aqui que o parâmetro vai ser seta da direita. E o parâmetro aqui é de visibilidade e vai ser de instância. Instância porque daí não fica dentro do editar tipo, fica ali do lado de fora em propriedades. Aqui onde está outros, eu vou estar colocando que ele é de visibilidade, né? Daí ok e ok. Vamos lá.
Daí, aqui então, esse sem tá travado e eu vou pegar esta cotinha, essa setinha também, né? Peguei a cota e a seta. Com elas aqui selecionadas, eu vou dar MM de Mirror e vou espelhar através deste eixo de espelhamento, foi lá. Daí, então, aqui ele já tá trancado, né? Já tá sem trancado e já tá com a setinha aqui. A única coisa é que isso aqui não é mais direita, né? Agora, a setinha, a visibilidade dela é seta esquerda. Então, vamos lá. Você é seta esquerda. E vai ser também de instância e vai ser também de visibilidade, ok? E ok, perfeito. E agora aqui eu vou selecionar você, essas duas cotas e essas duas setas. Peguei vocês e vamos rotacionar com cópia, né? Vamos dar rotate com copiar ligado. O centro da rotação, vou definir o local, vai ser bem aqui, perfeito. E vou rotacionar você daqui para cá, perfeito. Joia, já tá de cadeado trancado, tanto um quanto o outro, só que essa setinha, exatamente, nessa aqui, eu vou entender que na planta essa é a seta de baixo, né? Se fosse em visão 3D, isso aqui seria frontal. Eu vou preferir que você seja a seta de baixo, né? Vamos aqui criar seta baixo, seta baixa, baixo, seta baixa, né? Acho que combina melhor, seta baixa, e vai ser instância, e vai ser aqui da visibilidade, ok, e ok. E aqui também, oh meu Deus, né, tantas coisas, mas tem a setinha aqui. Essa setinha aqui, eu peguei ela também, visibilidade. Vamos aqui então, seta cima. É a seta que aponta para cima. E vai ser de instância e vai ser também V de visibilidade. E ok, perfeito. Só tem uma coisa, como eu fiz seta 3D, ela foi colocada, adivinha, lá embaixo, né? Igual quando a gente estava estudando. Então, só por isso, eu vou ter que entrar aqui na vista da direita, por exemplo. Qual que é a vista das elevações verticais ali? Tá bom, né? Mas ele tá aqui no chão. Eu vou pegar este nível de referência, clique nele, vou dar HH escondi. Esse plano aqui também, HH, escondi temporário. E as setinhas estão todas aqui no chão, né? Vou até mostrar aqui no 3D o resultado. Só que aqui tá um negocinho aqui em cima e as setinhas no chão, né? Não é legal, né? Seria bacana que ela acompanhasse aqui o difusor. Então, vou voltar aqui para elevação, né? Que eu já preparei para mover ela. E vou mover aqui com alinhar, que daí eu já alinho e já tranco o alinhamento. Então, vamos pedir aqui o alinhar. Vai ser essa referência aqui debaixo. E vamos trancar este alinhamento. Opa, perfeito, hein? Tranca alinhamento. Aqui também, vou trancar agora este alinhamento, joia. E aqui então, vou trancar este alinhamento aqui dessa setinha, fecha cadeado. E você também, vou trancar o seu alinhamento aqui, perfeito. E vamos trancar, fechar cadeado. É isso aí, perfeito. Vamos ver aqui no 3D. Opa, que bonitinho, é isso aí. Agora, esse aqui de baixo e esse aqui de cima, eu queria que esse aqui de baixo e esse aqui de cima, eu queria que aparecesse no grau de detalhamento médio e no alto. No baixo eu não queria que aparecesse. Então, isso de condicionar ao grau de detalhamento e por vista também ele está aparecendo, eu vou selecionar a plaquinha de baixo, a plaquinha de cima, vou aqui em configurações de visibilidade e aqui no grau de detalhamento baixo eu não vou mostrar. No médio ele vai aparecer e no grau de detalhamento alto ele também vai aparecer. Tanto em planta, quanto nas elevações frente, trás, esquerda, direita. Né? 3D default, ele sempre tá com a geometria, né? Por isso que, por exemplo, não tem 3D aqui. Né? No máximo, a gente controla aqui para no baixo não aparecer. Vamos testar? Né? Vamos testar aqui um pouquinho. Para testar a família, aqui embaixo, a gente tem esse botãozinho que mostra a visibilidade, né? Ela está desativada, e vamos fazer uma pré-visualização ativada. Ok. Né? Por exemplo, no grau de detalhamento baixo, agora a plaquinha some. Se eu deixar aqui no médio, exatamente, e se deixar no alto, eu vejo a plaquinha. E aqui também, vamos lá, nos tipos de família, né, esse botãozinho aqui, esse aqui de cima. Entrei nos tipos de família, eu vou testar, né, e na baixa, a seta baixa, ela some, e a seta acima, ela some. Se eu ativar essas duas, eu vou pedir para a direita sumir. Opa, e vamos lá? E se eu de repente ligasse a direita e fizesse a esquerda sumir? Opa, certinho, hein? Ok, beleza. Agora, vamos lá então, aqui tá quase bom, né? O fato é que tá faltando conector aqui de cima. Então, vamos colocar conector, senão é uma geometria muito bonita, mas que não conecta. Então, vamos voltar aqui pro nível de referência, joia, e vamos fazer então o conectorzinho. O conectorzinho tem que ficar bem aqui no topo, né, da plaquinha mais de cima. Então, vamos criar um conector map, né? Um conector de duto.
Se algum dia precisar, tem também das outras coisas, né? O de elétrico, conector aqui de tubulação, conector de bandeja de cabos, de conduíte, eu quero aqui de duto, tô pedindo de duto então. E aqui então vai ser bem nesta face aqui da plaquinha mais do topo, né? Acendeu essa face e cliquei. Cliquei, agora eu vou comentar uma coisa. Esse conectorzinho, eu queria que a altura dela fosse atrelada à profundidade de duto. Então, estou selecionando esse conector e aqui em propriedades, aqui onde eu estou lendo aqui, altura, na verdade era para ser igual à profundidade de duto. Então, só por isso selecionei ela aqui e vou atrelar ela aqui na altura, nesse parâmetro aqui, que vai ser igual à profundidade de duto, né? E ok. Joia. Agora aqui a largura, eu queria que ficasse igual ao comprimento do duto. Então aqui ainda com esse conectorzinho selecionado, aqui em propriedades a largura, estou selecionando ela, que ela deveria ser igual ao comprimento do duto. Ok, já foi. Isso aí. Eu vou mostrar aqui no 3D. Tá bonitão aí, né? Isso aí. Vamos terminar de configurar o conector? Estou selecionando ele e estou vendo aqui em propriedades a forma dela que é retangular. A altura dela está associada já parametrizei, a largura do conector já mexi também, e desse ponto aqui, desse vetorzinho, né, que a gente está vendo aqui, ele vai fazer uma configuração de fluxo calculado não, né, aqui eu vou deixar predefinido ele, né, então eu vou deixar aqui com cálculo predefinido, ok. A direção do fluxo aqui, deste ponto aí do terminal, está entrando, né, então aqui não é bidirecional não, aqui vai entrar, ele vai receber a entrada. E como é de fornecimento, né, dele tá soprando, né, a gente fez até setinha soprando para fora ali, esse aqui é de fornecimento, joia, né, se não fosse você poderia mudar, né, para ser de retorno, de exaustão, de outro ar, ou então de conexão é para conectores, T, curva, transição, e global seria um coringa, aquele que conectasse nele, ele pegaria e se transformaria nesse sistema. Eu prefiro determinar que esse aqui é de fornecimento, ok. Na sequência, método de perda não definido, eu vou deixar aqui por perda específica, né, que eu queria definir, porque se é pré-definido, eu tenho que definir, né, senão vai dar problema. Então, vamos lá. Vou deixar aqui por perda específica e queda de pressão, eu vou colocar aqui por default 14 Pascal, né, mas se você quisesse, você poderia mudar dentro do projeto. A questão é que para você ter essa possibilidade de mudar dentro do projeto, eu vou entrar aqui nesse botão de atribuir parâmetro e vamos aqui atribuir este parâmetro, que vai ser aqui de, vamos lá, de igualzinho tá escrito aqui, né? Igual aqui, queda de pressão, né? Eu vou digitar aqui, digitar certo? Queda de pressão. E beleza, eu vou dar ok, travado pelo tipo. E aqui o fluxo por default, eu queria colocar 235, né? 235 litros por segundo. E eu vou também, no entanto, dar a possibilidade dentro do projeto editar tipo e mexer. Então, para isso, tem que colocar parâmetro de família associado. Eu vou criar aqui o parâmetro fluxo. Fluxo, daí ok, beleza, vou aceitar com ok, joia, e já parametrizei o conector. Por fim, um pouquinho mais embaixo aqui, ele tem o utilitário. Utilitário, o que é isso? Pausa o cursor em cima e lê a caixinha da dica de ferramenta. Ele fala que a indicação da descrição do conector é exportada para o aplicativo externo com o nome do conector. Essa descrição que a gente pode colocar embaixo. Ou seja, aqui do Revit, se você pegar e exportar para um software externo, onde você realiza, né, o cálculo para validar se isso que você colocou aí faz sentido, se você ativar esse utilitário, você pode dar uma descrição para este conector, que daí ele não vai vazio, né? Ele não vai somente uma modelagem ou ali a inserção, né, da colocação, ele vai também um nominho disso. E este nominho é de fornecimento, né? Então, vou copiar esse fornecimento, essa sentença, Ctrl C, isso aqui é conector de fornecimento. Lembrando que isso daqui vai aparecer se você exportar para um Energy Plus, né, para um RAP da Carrier, né, por exemplo, né, e seria isso daí que iria, né, se você ativar o utilitário e der um nominho para o conector. Às vezes, você não vai ser o responsável por essa modelagem, mas ainda assim facilita, né, para aquela pessoa que vai trabalhar depois e vai exportar, inclusive, para validar, né, se isso aí faz sentido ou não. Terminei aqui de configurar, aliás, aqui é retangular mesmo, só por isso eu não mexi, né? Mas se você quisesse, poderia estar mudando para o duto aí sair redondo ou sair oval, né? Seria só selecionar aqui, aqui é retangular mesmo. Daí beleza. Feito isso então, eu vou dar uma olhadinha aqui no nível de referência,
me parece que tá certinho, inclusive a gente já testou a geometria e já fez toda a configuração necessária. Agora então eu vou pedir para PU de Purge, eu acabei configurando. Se você quiser criar esse comando também, seria criar depois um KS de Keyboard Shortcut, mas aqui na aba de gerenciar, a gente tem aqui limpar não utilizados. Limpar não utilizados, vamos lá purgar, vamos purgar. Ok, vamos purgar sujeirinhas. Não faça isso no projeto não. No projeto você tem coisas ali que você não estaria utilizando, mas não seria para jogar fora. No projeto eu teria um pouquinho mais de medo, um pouquinho mais de parcimônia em usar o purge. Aqui na família, pelo contrário, eu quero ela o mais levinha possível. Então aqui eu não tenho medo de dar purge. Então vou dar o segundo purge aqui. Geralmente no terceiro purge, na terceira purgada ele fica limpo. Vamos lá? Aqui já tá limpinho. Ok, beleza. Eu já purguei ele. Vamos salvar? Vamos aqui no menu arquivo, vamos salvar como uma família, e esse aqui vai ser o terminal. Não salva na pastinha Brasil não, né? Eu vou salvar aqui então onde eu estou salvando como terminal de fornecimento. Daí ok. Vamos salvar terminal de fornecimento, é isso aí. E vamos então carregar no projeto e fechar. Vou carregar aqui no projeto, o projeto que eu estava começando a criar aqui, né? Projeto 3. Ok, tive que selecionar porque eu estava com mais de um arquivo aberto. E aqui então, vou estar colocando você aqui no nível 1 mecânica. E aqui, por exemplo, o forro deste projeto estava 2,40, né? 2,40 m então, aqui do chão. E vou clicar para colocar você bem aqui. Ok, tô achando que aqui no VG deve estar tudo escondido, né? Ele não tá mostrando, né? Vou então VG, vou pedir todos, vou ativar todos, ok. Beleza, né? Agora apareceu. Vamos ver ali no 3D. Terminalzinho de ar, ó, tá aí. Tá aí então. E se eu quiser ligar aqui ou desligar a setinha, né? Eu posso colocar aqui setinha ou desativar a setinha. Esse aqui também, joia. E o mais importante, eu consigo sair com duto aqui de fornecimento de 300 por 300. Se eu quiser editar tipo mexer, né, claro, você teria que duplicar aqui. Mas se, por exemplo, ao invés de 600 no comprimento, ele fosse 1200 no comprimento e aplicar. Daí aqui, se eu quisesse devolver agora para 300 e aplicar. Aqui o comprimento, aqui é 600, né, e aplicar. Foi mal, aplicar, aqui. Ele até avisou. E aqui o comprimento do duto, se fosse 150 e aplicar. Exatamente. E se fosse aqui 500 e aplicar? Perfeitinho, hein? E eu vou devolver você agora para 300, né? Então, vamos aplicar. Mesma coisa nesse outro sentido, né? Se fosse, por exemplo, 800 e aplicar, ele faz. Se eu quiser devolver você aqui para, por exemplo, 600 e aplicar. E aqui também, né? Você aqui tá com 300, né? Se fosse aqui 150 ali no largurinha do duto, ele coloca aqui 150 na largurinha do duto. E se fosse 400, né? E aplicar, ele coloca 400 aí. E se eu colocar aqui de volta 300, ele aplica, certinho. E aqui também, a altura desse difusorzinho, ele tá de 12 centímetros, 120 milímetros. Se eu colocasse 200 aqui e aplicar, opa... E se eu devolver aqui para 120, 12 centímetros e aplicar? Fora isso, se algum dia precisar estar mexendo que esse terminal especificamente, ele faz um fluxo em litros por segundo diferente, ou ele tem uma queda de pressão de valor diferente, daí como a gente colocou parâmetros, é só você digitar aí. É isso aí. Espero que você tenha curtido. Eu vou pedir para que, se você conseguiu fazer junto, salve. E a gente se vê então numa próxima.